Ui, 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 ui. Senhor, Santo Deus e Santo Pai, estou mais aqui, Senhor, mais uma vez para pregar Tua palavra, Tuas boas novas e Teus evangelhos, para que a palavra que sai da minha boca venha confortar os corações daqueles, Senhor, que estão ouvindo e vendo, para a Tua honra e para a Tua glória. A mensagem da cruz, rude cruz e heregia, dela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer e eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque dela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padeci e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. E eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem nos buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar.
levarei eu a minha cruz, até por uma coroa trocar. Aqui, neste hino 291, ele fala que um dia ele vai levar a sua cruz até aquele dia nos céus trocar por uma coroa de honra e de glória. Só que a cruz que ele fala não é uma cruz de madeira, mas sim as tribulações, as aflições, as perseguições que o povo de Deus passa aqui nesta terra. Porque o povo está pregando um evangelho muito fajuto, dando casa, dando chave de carro. Eu, desde quando eu me converti, eu só levo porrada das trevas. Era um Rolls Royce para mim aí, algum pastor trouxe, era um Rolls Royce. Igual que o Faustão tem, de 7 milhões. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E que nós, que prega o evangelho do santo, seria odiado, perseguido, atribulado por causa do seu nome. Mas tem igreja por aí que está dando carro, eu queria um Rolls Royce, pelo menos 7 milhões. Eu vou caçar um pastor que faça isso, povo. A pregação do evangelho é para salvação da alma. Agora, se você sabe usar o dinheiro que você tem para prosperar, aí é contigo e com Deus. E você tem que saber o administrar, porque Deus lhe dá a prosperidade, mas se você não souber administrar o dinheiro, você não vai falir e é rápido. E Deus dá sabedoria para o homem, mas as trevas põem espinho, pedras no caminho. Está o hino 577, em fervente oração. Eu gosto muito deste hino. Quando eu me converti, foi um dos primeiros hinos que eu aprendi a cantar, foi esse, 577. Em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração de aceitar seu imenso poder, te virá socorrer, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então
deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo, deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar, toda a tua angústia, toda a tua tribulação, todos os teus problemas, deixares nos pés do Santo Deus, do Santo de Israel, então a tua alma se regozijará no Senhor. Porque no mundo em que vivemos, este mundo só oferece o que não presta para os que habitam aqui. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque os dias são maus, o coração do homem. A Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice, desde a sua criancice, o homem é mau. O homem é mau desde a sua meninice. E o mundo se arruina sem parar. É água que está se acabando. É peste que está vindo no mundo a cada dia. É febre do macaco, chikungunya, é Covid. A Covid parou a terra por quase 1 ano, 2 anos. Hoje ninguém nem lembra mais de Covid. O povo estava preocupado em sair de casa para fazer o que não presta, na festa. Igreja, pastores, tudo preocupado porque a igreja fechou as portas por causa da pandemia. E assim era pregado que foi o diabo que fechou as portas. Só que o diabo não fechou a porta porque as portas fecharam até para ele mesmo. Que é um dos maiores empresários, que é os seguidores satanistas. Até eles fecharam a porta. Então, o diabo não lucrou nada com isso. Porque mesmo que eu não esteja dentro da igreja orando, eu estou na minha casa, dando glória ao meu Deus. E o mundo se arruina sem parar. Sem parar. A última hora, em 1570. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será o futuro teu lar? Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz
neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais se satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, rapaz, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo quer libertar a sua alma, para que você venha morar no céu de glória. Mas você agora mesmo pode estar até pensando: eu não fumo, eu não bebo, nunca matei, nunca roubei, só faço coisas boas. Mas isso não demonstra que você é um salvo, que você vai morar no céu de glórias. Porque Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. Você pode fazer. A Bíblia diz que você pode entregar todos os seus bens para sustento dos pobres. Mas se não tiver amor e não tiver convenção a Jesus Cristo, isso nada aproveita. A Bíblia diz que após a morte segue juízo. E o juízo de Deus vai ser coisa horrenda, coisa terrível, que eles que irão ficar diante do trono branco. Porque cada um vai ser julgado segundo as suas obras, sejam obras boas ou sejam obras más. E a Bíblia diz que vai ser aberto os livros, e naqueles livros estarão as obras de cada um que aqui estão em cima desta terra, e cada um vai prestar conta diante de Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que foi aberto outro livro, que é o livro da vida. E a Bíblia diz que aquele que não foi achado no livro, seu nome no livro da vida, que foi escrito desde a fundação do mundo, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. O bicho
bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. E a Bíblia diz que o fogo lá é tão ruim, que o próprio Satanás, que o próprio diabo vai ser atormentado lá 24 horas eternamente. Lá ele não vai ter tempo de pegar gente dentro do carro lá, ficar atormentando ninguém não, porque ele não vai ter tempo para isso, porque ele mesmo vai ser atormentado 24 horas eternamente. O próprio diabo, que causa todos os destroços aqui em cima desta terra. O acusador das almas dos homens, seja alma crente, seja descrente, ele acusa todo ser humano todos os dias, 24 horas diante de Deus. Só que o diabo, ele ainda diz que lá no inferno há 3 demônios presos em cadeias piores do que o próprio diabo, piores do que o próprio Satanás. O diabo é ruim, mas lá no inferno tem 3 demônios piores do que ele, presos em cadeias, só esperando a hora e o dia para que eles venham ser soltos. Antes de eu começar, eu vou escolher um texto para ministrar aqui, mas eu vou ler um versículo que está escrito aqui em Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, foi dito assim, está escrito assim: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aleluia. Amém. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Esses últimos dias, um mês atrás, eu não sei se foi o DJ Elok ou se foi o pai do DJ Elok, se reuniram lá em Israel e foram fazer uma festa profana para blasfemar do nome do Santo de Israel, do Deus de Israel. E lá nessa festa começaram a se divertir e começaram a profanar o nome de Deus, homem com homem, mulher com mulher. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, de mulher que fica com mulher, homem com homem, cada um vive a vida que quer, do jeito que quer. Eu só estou falando isso só para você ter um entendimento do que aconteceu lá. E as autoridades de Deus, que governam Israel, mas por causa também da profecia, liberaram todo tipo de imundícia lá na cidade santa. E lá começaram o homem beijar homem, namorar com homem, mulher com mulher, e foi uma ceboseira. E os descendentes de Abraão, que são chamados de ismaelitas, que hoje são conhecidos como povo árabe, e eles têm nojo disso, e isso é abominação ao Deus Todo-Poderoso. E eles viram e invadiram a festa. Agora eu não sei se era o DJ Elok ou era o pai dele que estava comandando essa festa, mas um deles estava lá, que eu vi na reportagem. E o povo lá
da festa de Gaza, de faixa de Gaza, o Ramá, grupo extremista invadiu lá Israel e começou a matar o povo na festa. Se eles tivessem matado Israel, mesmo estava essa briga toda. Só que eles aproveitaram e atacaram lá um lugar lá de Israel e Israel revidou. Só que essa briga que está passando aí desde um mês atrás, que todo noticiário, toda a televisão, eu creio que muitos que estão me ouvindo aqui estão sabendo deste confronto que está tendo lá em Israel, entre Israel, faixa de Gaza, Palestina, que a Palestina é os filisteus de antigamente, e aí os Ramá, grupo extremista, começaram a atacar Israel. Só que eles atacaram Israel e Israel revidou. E por isso que está esse confronto lá em Israel. Só que está tendo Israel, não foi porque eles atacaram Israel, foi porque eles mataram o povo lá da festa que Israel estava fazendo. Só para se cumprir o que está escrito aqui em capítulo de Apocalipse. Que a cidade de Deus foi entregue às nações. E a Bíblia diz que pisarão a cidade santa por 42 meses. E a Bíblia está se cumprindo a cada dia. E faça a Bíblia, vai se cumprindo, vai se cumprindo. E eu até me alegro por estar vendo a vida de Cristo se aproximar, porque Jesus está voltando. Só que ele não pode vir hoje nem amanhã, como estão pregando nas igrejas. Porque se ele vier hoje, vai deixar muita gente para trás, muitas pessoas para trás, muitas pessoas que ainda têm para se converter. E então a Bíblia vai se achar mentirosa. Porque ele mesmo falou que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Tem que se cumprir tudo que está escrito aqui neste livro. Independentemente se eu crer ou não crer, se tu crer ou não crer, vai se cumprir. Porque está escrito, e esta palavra é verdadeira e fiel. E bem-aventurados são os que ouvem e guardam a palavra que está escrito nesta profecia. E é por isso que está essa batalha lá em Israel. Foi só porque o Ramá, os árabes, começaram a fuzilar o povo que estava fazendo discoteca lá na cidade santa, na cidade do Deus vivo, que era uma cidade para o povo jogar o rosto no chão e adorar o Deus santo, o Deus de Abraão, Deus de Israel. Mas lá o povo estava namorando, era homem, mulher com mulher, e aí foram lá e fuzilaram, foi todo mundo, era para ter morrido, era todo mundo lá mesmo. Mas não morreu não, porque misericordioso. Deus é misericordioso, porque a Bíblia diz que Deus não se agrada da morte do pecador. Deus não se agrada da morte do ímpio. Deus não se agrada na morte do pecador. Deus não se agrada na morte do ímpio. Deus não se agrada. Porque morrendo o ímpio, ele vai para o inferno. Salmos capítulo 16 e versículo 15 está escrito assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Por que é preciosa aos olhos de Deus a morte dos seus santos? Primeiro, pela salvação.
Segundo, porque deixaremos de sofrer nesta terra. Por que Deus não se agrada na morte do ímpio, na morte do pecador? Porque morrendo o ímpio, morrendo o pecador, segue-se o juízo. E o juízo é eterno. Já tem igreja por aí pregando, dizendo que o inferno não existe. Mas a minha Bíblia diz, lá em capítulo 9, a Bíblia diz que o fogo lá nunca se apaga e o bicho nunca morre. Quem é que está mentindo? É a minha Bíblia que eu prego? Ou é os crentes que estão mentindo? É testemunho de Jeová, a Adventista diz que o inferno já não existe mais. Mas isso é para se cumprir o que está escrito. Porque antes de Jesus descer para buscar a sua igreja, a Bíblia diz que o povo de Deus ficarão apostatados da fé, perderão a fé. E isso já está se cumprindo. Porque quem prega a salvação, quem prega Jesus Cristo dizer que o inferno não existe, não está crendo mais nos céus. Porque se o diabo, a Bíblia diz que o diabo falou com Jesus e disse: Jesus, se tu és Deus, prostra-te diante de mim, me adora, que eu te darei reinos do mundo. E a Bíblia diz que Jesus responde para o diabo e diz: arreda, afasta de mim, Satanás, porque adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. A minha Bíblia diz que o inferno existe, que o inferno é real. Lá em Provérbios, está escrito assim: para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Quem é que está mentindo? É minha Bíblia, testemunho de Jeová, é os adventistas que não... A minha Bíblia diz que o inferno é existente. Tem uma passagem aqui no livro de Lucas, a Bíblia diz que havia dois homens, um rico e um pobre. O pobre se chamava Lázaro. E a Bíblia diz que este Lázaro era cheio de chagas, cheio de feridas. E a Bíblia diz que os cães o lambeam as suas chagas. E ele jazia na frente da porta de um rico, esperando cair as migalhas da mesa do rico para que ele alimentar. E a Bíblia diz que o rico vivia esplendidamente, regaladamente, vestido de púrpura, comendo do bom e do melhor. Mas a Bíblia diz que Lázaro morre e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E a Bíblia diz que o homem rico morre e foi para o Hades, que é o inferno. A questão é porque inferno, isso é por causa de tradução grego. Aí confunde. Porque dependendo da língua que a Bíblia foi traduzida, ou um homem que tinha uma língua diferente do hebraico, ele coloca sepultura e muito. O inferno é uma sepultura onde o corpo vai. E a Bíblia diz que o homem estava lá no Hades e ele olha e vê Abraão e Lázaro ao seio de Abraão.
E a Bíblia diz que ele começa a clamar e dizer: Abraão, Abraão, meu pai, pede para Lázaro vir aqui, para que ele taque a ponta do seu dedo nas águas e me refresque a língua, porque aqui onde eu estou é lugar de tormento. O homem rico foi para o inferno não porque ele era rico, mas porque ele desprezou a palavra de Deus que era pregada na época de Moisés. E Lázaro foi para os céus não porque ele era pobre, ele foi para os céus porque ele creu na pregação da palavra de Deus na época que era pregada no tempo de Moisés. E a Bíblia diz que Abraão olha para ele e diz: ó, há um abismo entre mim e ti. Quem está aí não pode vir para cá, e quem está aqui não pode vir para aí. E ele olha para Abraão e diz: Abraão, meu pai, peça que um dos mortos vai visitar os meus irmãos, para que eles não venham para cá, porque onde eu estou é lugar de tormento, e esse fogo me queima todos os dias. E a Bíblia diz que Abraão olha para ele e diz: ó, se eles não creram no que estão vivos, eles vão crer se eu mandar um dos mortos. Eles têm Moisés e os profetas, e eles não creem, vão crer no morto. Há uma passagem lá em Mateus. Jesus sempre falava por parábola e ele começou a pregar uma parábola. A parábola do joio e do trigo. E Jesus começa essa parábola assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas também veio o seu inimigo e semeou o joio junto com o trigo. E de repente ambas as ervas começam a crescer. E os servos do pai de família foram até o homem e disseram: Senhor, não semeaste tu boa semente no teu campo, porque tem o joio? E ele olha para os homens e diz: o inimigo é quem fez isso. Então os trabalhadores do campo, lá o servo do homem, olha para ele e diz: queres que arranquemos o joio? E ele diz: não, para que quando arrancar o joio, não arranqueis o trigo junto, deixa crescer ambos juntos, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o trigo e atai-o, colocai no meu cereiro, mas o joio atai-o e jogai no fogo eterno para ser queimado. Só que os discípulos de Jesus Cristo não entenderam essa mensagem. E eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, boa tarde, ensina-nos a palavra, explica-nos a palavra do joio e do trigo. E Jesus começa a dizer: ó, o campo é o mundo. O trigo são os filhos da luz, os filhos do reino. O joio são todo quanto causam escândalo em cima desta terra. Os ceifeiros são os anjos, pois eu darei ordem aos anjos para ele ajuntar todos os salvos desde os quatro cantos da terra. O inimigo que plantou o joio é o próprio Satanás. E a colheita é o fim do mundo. E os filhos do reino, os filhos da luz, se regozijarão, mas os filhos da terra, o joio,
serão lançados no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz que lá haverá pranto e ranger de dentes. Só que para ir para o inferno tem que morrer, mas a Bíblia diz que vão ranger dentes. Porque o Espírito é quem vivifica a carne para nada presta. Ou você vai viver eternamente nos céus ou vai viver eternamente no inferno. Glória a Deus, aleluia. Tem gente pregando que o inferno não existe. Diz que o inferno é aqui na terra. Tem dia que aqui em São Paulo faz 12 graus e o povo morre de frio. Eu nunca ouvi falar que ninguém morreu de frio lá no inferno. E falar a verdade, quem está lá nem morre, porque vai viver lá eternamente. Só que o inferno, por enquanto, para alguns é bom. Porque o Apocalipse diz que o inferno dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos. Agora, quando for lançado no lago de fogo e enxofre, aí já não há mais esperança. Porque a Bíblia diz que lá o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. O bicho nunca morre. Eu ia pregar outra palavra, mas e essa vez não. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Santo, santo. A Bíblia não é brincadeira, a Bíblia não é brincadeira, a palavra de Deus é coisa séria. E o povo anda brincando com as coisas de Deus, pensando que as coisas de Deus é algo de escárnio. Só que isso é para se cumprir o que está escrito. Só para se cumprir o que está escrito. Porque nada do que está escrito vai cair por terra, tudo vai se cumprir. Quer eu queira, quer eu não queira, vai se cumprir tudo.
Michael Jackson passou 50 dias em cima desta terra dentro do caixão. Mas fizeram uma cova para ele. Colocaram ele dentro dessa cova, debaixo de 7 palmos. Até hoje nunca ressuscitou. Mas o meu Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, morreu por ti. Foi posto na sepultura, mas ao terceiro dia ressuscitou. Jesus é o único que é eterna para o homem. Jesus Cristo foi o único que morreu ao resgate das almas do Jesus Cristo é o único Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é o único que batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo é o único que desceu do céu e subiu aos céus. Jesus Cristo é o único pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo é o único que, quando se fez carne, em forma de homem, andou em cima desta terra sem cometer pecado. Jesus Cristo é o único que na sua boca nunca foi achado engano algum. Jesus Cristo é o único Cordeiro de Deus imaculado, santo e puro, que foi oferecido em sacrifício vivo pelos meus pecados. E a dizer que alguém ouse morrer nesta terra por um justo. Mas a Bíblia diz que o meu Deus morreu por mim e por ti, e sendo nós ainda pecadores. Será que alguém ousaria morrer por alguém justo, por alguém que ama? Se alguém chegasse para ti e dissesse: ei, você quer morrer no lugar do seu... Você quer morrer no lugar daquele seu vizinho hoje? Para tu morrer hoje e ele ficar vivo hoje? É complicado. As coisas de Deus não é brincadeira. Jesus, o Santo de Deus, Israel, o Senhor da glória. Quem é ele da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Cale-se toda a terra diante dele, porque o Senhor dos exércitos levantou-se do seu trono. A vinda de Jesus Cristo se aproxima. Quem estiver vivo em cima desta terra daqui a 30 anos vai ver muita coisa podre, porque o mundo já está podre, o ser humano está podre. O ser humano está podre, se corrompeu. Todos os anos
as maiores potências mundiais, os maiores países, todas as lideranças mundiais, eles se reúnem para tratar do meio ambiente, do efeito estufa, para despoluir para que a Terra não venha a ser destruída por causa da poluição, do efeito estufa. Só que eles podem se reunir todos os dias, mas isto não tem mais jeito. Daqui para frente vai se arruinar mais e mais. Pedro escreveu lá na sua carta, na segunda carta de capítulo 3, versículo 10. Ele diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, em que os céus passarão com grande estrondo. Os elementos ardendo se queimarão, e a terra e as obras que nela há se desfarão em chamas. Aguardando-vos e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em chamas se desfarão. Os elementos ardendo se queimarão. Vai ser desfeito tudo vai ser desfeito em fogo, em chama. Vai se acabar tudo. Não pode fazer G1, G2, G3, G5, G7. Pode se reunir, pode fazer o que quiser, pode despoluir até o Rio Tietê. Mas a terra vai ser desfeita em fogo. Não tem. Porque isso está escrito e isso se cumprirá. Vai se cumprir. Do que está escrito vai deixar de se cumprir. Primeiro a terra foi desfeita com água, nos tempos de Noé. Mas Deus colocou nos céus um arco-íris e fez uma aliança com Noé e disse: Noé, eu sempre vou colocar este arco nos céus para que eu venha me lembrar da promessa que eu fiz, que nunca destruiria mais a terra com dilúvio. Deus não vai destruir a terra com dilúvio, com água, mas vai destruir com fogo. Porque tudo vai ser desfeito em chamas. Amazonas, Pará, Manaus, é um lugar que você cava 1 metro e já está dando água. E os rios estão secando. E isso é só para mostrar o cumprimento das coisas de Deus. Só que daqui a um dia lá vai chover. Os rios vão voltar a ser normal e o povo já esquece. O povo já esquece. Mas nada do que está escrito vai deixar de se cumprir. Eu vou ler um texto da Bíblia, e quem estiver ouvindo, se você não conhece esse texto, vai conhecer agora. E você vai ver, pode pesquisar até na internet, e você vai ver
que a Bíblia não mente. Lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, e está escrito assim: e o sexto anjo, eu vou ler aqui para vocês não dizerem que eu estou lendo coisa da minha própria vontade. Está escrito assim, Apocalipse capítulo 16, e versículo 12: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho do rei do Oriente. Apocalipse 16, e versículo 12, está escrito: e o sexto anjo, são 7 anos, 7 pragas. E o sexto anjo pega a sua taça e derrama sobre o rio Eufrates, para que o rio Eufrates viesse e a profecia se cumpriu. Se você tem acesso à internet, que isso porque não tem. Eu catava no lixo as pratinhas de sardinha para fazer os carrinhos, pegava a vaiana, cortava e fazia os pneus. Criança de 9, 7, 5, 6 anos anda com celular de R$1.000. Quando alguém colocava um celular que você tocava ele aqui, é porque era sinal que você tinha condição. Um telefone. Hoje a tecnologia avançou. Hoje todo mundo tem acesso à internet. Procure e pesquise sobre o rio Eufrates, o grande rio Eufrates, que a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 11, que o sexto anjo pegou a sua taça e derramou o rio Eufrates, para que o rio viesse secar. Ora, começou o primeiro anjo com a até chegar ao sétimo. Só que no sexto anjo, que está escrito no Apocalipse capítulo 16, versículo 12, o rio, se o rio secou, é porque a profecia se cumpriu. A profecia do Apocalipse capítulo 16, versículo 12, se cumpriu, porque está escrito que o sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, para que ele viesse se secar. E para que esse rio, para que os reis do Oriente passassem por ele em seco. E o rio se secou. E ninguém se prega isso dentro de igreja nenhuma. Ninguém prega isso em igreja nenhuma. Prega. Eu não tenho oportunidade para estar pregando dentro de igreja, mas eu prego aqui. Porque se eu prego dentro de igreja, que vantagem eu estou fazendo? Pregar a palavra de Deus dentro de igreja para crente, que já está salvo. Jesus disse, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, e de pregai o evangelho a toda criatura, em todas as nações, em testemunho a todas as gentes, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crêem, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demônios, falarão nova língua, pisarão em serpente
E se beber alguma coisa mortífera, veneno, qualquer coisa, nenhum causará aquele que crê na promessa de Deus. Pregai o Evangelho. Só que o homem quer status, a mulher quer status. A mulher quer honra de homem, o homem quer honra de outro homem. Pega dentro das igrejas, o povo acabou o culto, sai do mesmo jeito. Amanhã estão tudo angustiado, tudo triste, tudo atribulado. Eu, para fazer a obra de Deus, não preciso ficar em cima de mim. Um dia eu vou ficar, porque Deus prometeu isso. Mas não para pregar para salvo, e sim aos céus. E isso era antigamente. Hoje acabou. Hoje acabou. Uma coisa boa, ao mesmo tempo é ruim, mas ao mesmo tempo é boa, que Jesus falou. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Isso é ruim, porque o amor de muitos esfriaria. Só que a coisa boa é, Jesus disse que o amor de muitos, não de todos. O ruim é que o amor de muitos esfriaria. Mas o bom é que nem o amor de todos se esfriará. O amor não é você beijar na boca de uma mulher, na boca de um homem, não é ir pra cama, ter relação sexual, não. O amor é você fazer coisa boa. O amor é você fazer coisa boa. Você perdoar aquele que lhe aborrece, aquele que lhe persegue, isso é amor. Agora, quando você tem relação sexual, você beija na boca de um homem ou de uma mulher, isso não é amor, isso é paixões, isso é concupiscência da carne. O amor é alguém chegar aqui e bater na minha face e eu perdoar, isso é amor. Isso é amor. Amor é você chegar aqui e me dar um chute e eu lhe pedir perdão e lhe perdoar. Isso é o amor. E Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriaria. Porém, não o amor de todos, mas o amor se esfriaria. Porque o mundo jaz no as trevas é que opera neste mundo. Os maiores líderes políticos são comunistas. Aonde é que é parar? Eu estava lá no Piauí, o cara já tinha matado 5, morreu. Os familiares chegaram lá e disseram que Deus o tem. Foi pro céu. Matou, morreu. O cidadão matou 5, fazia só que não presta, morreu, o povo disse que foi pro céu. Coitado, que Deus o tem. Ele foi pro céu da boca da onça. Porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Pecado não entra no céu. Pecador não entra no céu. Alma cebosa não entra no céu. Porque a Bíblia diz que lá é para os santos, para os lavados e remidos no sangue de Deus.
Só que não presta, morreu, vai para o céu. Não é assim não. Nem nós que pregamos o Evangelho, a Bíblia diz que o caminho é estreito, o caminho é apertado. Jesus diz que aquele que perseverar até o final, esse herdará o galardão da vida eterna. Não basta ser crente. Não basta ser crente, tem que ser fiel, tem que ser temente ao Deus Todo-Poderoso. Não basta ser crente, porque apertado é o caminho que leva à salvação. E espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são que entram por eles. Mas o caminho apertado, que é Jesus Cristo, esses são poucos que encontram. Porque lá em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o salmista, cheio do Espírito Santo, ele viu Jesus talvez falando isso lá em Salmos 118, versículo 19, ele diz: abre-me as portas da justiça e eu entrarei por ela e darei louvores ao meu Deus. Lá capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta, que entra por mim, entrará e sairá e salvar-se-á e achará pastagem. Porque eu sou o pastor, e o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:10. Mas o ladrão não vem senão para roubar, matar e a destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida eterna, para que tenham vida em abundância, para que tenham vida e vida em abundância. A vida abundância é lá nos céus de glória. Viver em abundância é estar cheio do Espírito Santo de Deus. É gozo, alegria e paz do Espírito Santo de Deus. Viver em abundância não é ter carro, não é ter joia, não é ter celular, não é ter... Isso não é viver em abundância. Isso é ter uma vida estabilizada em cima desta terra. E a Bíblia está se cumprindo a cada dia. A Bíblia tem um livro que é chamado de Jonas, o profeta Jonas. Jesus chama Jonas para pegar Nínive, e Jonas entra no barco e vai para um lugar totalmente diferente. E a Bíblia diz que ele vai jogar, os marinheiros lá jogam dentro do barco lá, porque o barco vê uma tempestade, aquele negócio todo. E a Bíblia diz que uma baleia engole Jonas, e ele passa 3 dias no ventre da baleia. Se a minha Jonas estivesse engolindo uma baleia, eu mesmo assim eu ainda acreditava na palavra que está escrita. Porque a Bíblia diz que a baleia engoliu Jonas. Mas se a Bíblia falasse assim: Jonas engoliu uma baleia, eu mesmo assim acreditaria na palavra do meu Deus. Mesmo assim eu acreditava. Porque eu sou o servo de Deus, eu sou um santo de Deus. Porque eu, como servo fiel,
Eu busco a minha santificação todos os dias, todos os dias, todos os dias, porque todos os dias as trevas tentam me derrubar. Todos os dias as trevas tentam me derrubar. Ó Senhor, Deus dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, que era Jacó. A tua palavra diz que o Senhor também era com Ismael, que de onde surgiram os ismaelitas e hoje é o povo árabe, que eles chamam o Senhor dos exércitos de Alá. Ó Senhor, olhai pela tua cidade, Israel e Jerusalém, da qual o Senhor escolheu para pôr o teu nome. Estende a tua mão sobre aquele lugar e cessa aquele conflito. Ó Senhor meu Deus, olhai também pelo olhai também por Manaus, para que lá venha chover, ainda que não seja época de chuva, para que o povo pobre, que tirava o seu sustento daqueles rios, venha se alegrar e dar glória ao teu nome. Olhai, Senhor, para cada um que está e me vendo aqui nesta hora, para que o Senhor venha tocar na alma de cada um, venha livrar cada um, venha livrar cada um da morte, e que o Senhor venha me livrar também de todo o povo de Deus. Olhai, Senhor, para este mundo, para o teu povo, que estão sofrendo, que estão sendo perseguidos por amor do teu nome, por causa da tua palavra, das tuas boas novas, por amor das almas daqueles que hão de se salvar. Pois o Senhor é o Deus que me guia, o Senhor é o Deus que me fortalece. Sem ti eu nada sou, eu que não passo de um esterco, eu que não passo de um cocô. Mas eu sei que o Senhor me ama, por isso o Senhor me resgatou lá das trevas e me santificou, me lavou no sangue carmesim do Santo de Deus, Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a cada um. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e com todos que aqui estão ouvindo, desde agora e para sempre. E que o Espírito Santo que habite em mim e naqueles que assim o têm, seja um vaso para a honra, para a glória de Deus, não para a desonra, não para honrar o homem, para honrar a mulher, mas para que o nome do Santo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o Senhor da glória, seja glorificado, desde agora e para sempre. Amém. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Pois é, rapaz. Sozinho aí ele. Pois é.